Oi gente, antes de começar esse vídeo eu queria lembrar que eu prometi ele pra ontem. Só que eu tive um compromisso que eu não esperava e não deu tempo de postar. Então eu tô postando hoje, mas ele se refere à quarta-feira, que foi o dia do encontro, tá bom? Para! Essa música tá muito calma pra agitação que tomou conta de mim desde ontem. Então a vinheta tinha que começar mais ou menos assim. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Brincadeira à parte, gente. Eu não sei se eu gostei muito da música da vinheta. Quem tiver alguma sugestão, só mandar no comentário. Gente, o John Green é um fofo. É um super simpático, foi super solícito com a gente. Assinou tudo que a gente pediu pra ele. A gente tomou até uma bronquinha da organizadora da Fox, porque ela falou pra eu pedir um livro só, pra não pedir um monte de coisa. E não foi bem assim, né? Eu mesma voltei no John Green umas 3 vezes porque eu não conseguia pensar em tirar foto, dar o presente que eu levei e pegar autógrafo no livro tudo ao mesmo tempo. Eu queria ser um polvo, mas não sou. Então eu voltei nele umas 3 vezes. Agora voltando à fita. A promoção que eu participei foi um concurso cultural que você precisava dizer quais pistas você deixaria se fosse a Margot, que é a personagem do Cidade de Papel. Eu fui escolhida com mais 4 meninas. Uma de Campinas, uma de Vitória e 2 aqui do Rio, a Ravena, a Camila, a Isabelle e a Tainá. Meninas, adorei conhecer vocês, é muito bom dividir o amor pelo nosso John Green. Queria agradecer também a Fox, porque foi uma experiência única. Nunca vou esquecer. Foi um meet and greeting fechado. Era para representantes dos cinemas daqui do Brasil e a gente. Então a gente teve um tempo bem curtinho para falar com ele, mas todo mundo levou o presente, ele ficou super agradecido. Eu levei um livro do Carlos Drummond de Andrade em português mesmo, porque eu queria que ele guardasse algum livro de algum autor brasileiro. E viu nas fotos, eu fui com uma camisa com uma frase da Culpa das Estrelas. E ele elogiou a camisa da Camila também, que era do Cidade de Papel, que ela mesma pintou. Enfim, ele foi super, super, super fofo. Meus livros ele autografou o A Culpa das Estrelas e o Quem é Você, Alaska. E foi bem rapidinho, mas foi um momento assim mágico. Ele entrou na sala, começou a agradecer, a falar do filme, falar do empenho que toda a produção teve no filme, a agradecer o Brasil por ter ajudado tanto a divulgar, ter feito do filme um sucesso, A Culpa é das Estrelas, e que ele tinha certeza que o Cidade de Papel também seria assim. Mostly, the whole reason I wanted to come to Brazil to celebrate the release of Cidades de Papel is to say thank you. Thank you to everyone here who's read my books, but thank you especially to the exhibitors who made The Fault in Our Stars film such a astonishing, overwhelming success. If only it had been so successful in every country. What happened with that movie in Brazil is one of the great stories of my life. I've heard from so many thousands of Brazilian readers and viewers of the movie, and a lot of that is due to you and to your work and your commitment to the movie, even though it was like a small, little, weird movie about death. So thank you. Mostly that's all I wanted to say, is that I really, really appreciate your support. I also want to say that, although I've heard that most of you haven't seen this movie, it's good. And I didn't make it, so I think I can say that with some lack of bias. I'm really proud of it. I'm going to be supporting it with all of my heart. I'm so proud of the cast. I think Cara Delevingne is an amazing
amazing actress. She's going to blow people away. They do not know how good she's going to be. And Nat Wolff, as you all probably remember from The Fault in Our Stars, is a wonderful actor. He's a great lead in this movie. But the whole cast, the whole ensemble is amazing and really special. And I think that we've won the lottery again with this movie. It's just such a loving and kind adaptation of my book, and I am really, really excited. I mean, I have to wait another like 3 weeks or whatever for it to come out in the States, so I'm really excited for it to come out here so I can start hearing from people about what they thought of it. But I'm really proud of the movie, and I just wanted to say thank you all so much. Ele agradeceu o tempo todo aos representantes dos cinemas. É claro que eles também tiraram uma casquinha, pegaram um autógrafo. Depois foi a nossa vez de tirar as fotos e pegar autógrafo e tietar e falar que ele era incrível. Eu comecei falando em inglês, depois eu fiquei enrolada, voltei para o português. Sorte que tinha uma tradutora colada nele, então quando eu comecei a falar em português, ela já traduziu na hora. Eu pensei um monte de coisa para falar com ele, mas não dá tempo. Na hora você só pensa, caramba, estou perto do John Green. E de lá a gente foi para a premiere do Cidade de Papel. E, gente, tinha muita gente do lado de fora e ele autografou muito livro. Achei que a mão dele ia cair de tanto autografar livro. Até os seguranças estavam ajudando ele a pegar os livros das pessoas para autografar. Acho que ele ficou mais de 40 minutos autografando o livro, porque demorou bastante para começar o filme. E a gente vendo lá de dentro o tapete vermelho, de dentro do Odeon, porque o Telecine estava fazendo uma transmissão, filmando ele, autografando os livros, filmando quem estava passando, falando com o fã. E isso foi sendo exibido dentro do cinema, então foi muito legal. A gente não pôde ficar lá fora, mas foi muito legal de assistir. Foi transmitido também em outras salas de cinema, onde o filme estava estreando também naquele momento. O filme estreou aqui no Brasil antes do mundo todo, por causa do tamanho do sucesso do A Culpa é das Estrelas e dos livros aqui no Brasil. Então, ele estava muito agradecido, muito feliz de estar no Brasil. Depois de falar com muitos fãs, tirar muitas fotos e dar muitos autógrafos, ele entrou lá no cinema, agradeceu mais ao Brasil, falou do filme, falou do carinho que os atores tiveram na produção do filme, contou algumas histórias. Não deu para filmar porque o nosso celular e câmera ficaram retidos na porta do cinema, com aqueles saquinhos igual de prova de vestibular, quem fez sabe que lacra lá. Deu um papelzinho pra gente pegar depois. Fez mó fila, mas enfim, eles não querem que nada vaze do filme, eu entendo. O filme é muito legal. Eu fiquei com vontade de ler o Cidade de Papel de novo, porque foi um livro que eu li que não me prendeu tanto como A Culpa é das Estrelas e Quem é Você, Alaska, mas o filme ressaltou tudo de bom e de muito bom que tem no livro. Eu achei uma adaptação excelente, igual A Culpa é das Estrelas. Nesse filme o John Green foi produtor, né? Então, ele tem muito cuidado para a adaptação ficar muito legal. É claro que tem algumas coisas diferentes, sempre vai ter uma adaptação. Gente, não adianta, não vai ficar igualzinho, não tem como botar tudo do livro no filme. Mas eu gostei muito, 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 muito do filme. Vale a pena assistir. Quem não comprou o ingresso ainda compra. Vou falar um pouco da história. Quem não conhece, é uma história de amizade. Não é exatamente uma história de amor. O Quentin o Quentin começou a ser amigo da Margot na infância. Depois eles tiveram uma ruptura na adolescência. Não uma briga, simplesmente se afastaram conforme foram crescendo. Depois de uma situação que acontece, o Quentin não participa tanto como a Margot gostaria. Ele não é tão aventureiro quanto a Margot. E ela acaba se afastando dele, fazendo outros amigos. Aí ela descobre que esses amigos não são tão legais quanto ela pensava, porque o namorado trai, a outra que ela achava que era amiga era a que tava pegando o namorado. Tem aquela situação toda, ela resolve se vingar e chama quem pra ajudar ela? O Quentin. Entra lá na janela dele, do quarto dele, dizendo que precisa da ajuda dele. One night. What the? Margot? I need to borrow your car. What? I have 9 things I need to do tonight. Can't you just get your boyfriend to do it? Ex-boyfriend. Então, ela faz ele ajudá-la em várias vingancinhas que são bem divertidas de assistir e de ler.
E depois de ajudar nessas vinganças, ela some, dá no pé. Os pais dão a entender que ela já fez isso algumas vezes, que isso é característica dela, que ela devia estar de saco cheio e foi embora. Na verdade, a Margot parte em busca de um autoconhecimento, que é um tema importante nesse livro e nos livros do John Green. A necessidade do jovem descobrir a si mesmo, a amizade, e a coisa de você viver o agora, ser feliz, não ficar guardando tudo para ser feliz depois, não esquecer da felicidade que você precisa ter todos os dias. O tema. Esses são os principais temas do livro. História assim, os personagens são adolescentes, mas eu acho que isso não impede quem é mais velho, como eu, ou mais velho ainda, gostar das histórias do John Green, porque os personagens são muito ricos, são engraçados. O John Green, ele é meio nerdzinho, assim, igual a gente. Então os personagens são um pouco nerds, gostam de ler, gostam de filme, gostam de tudo e que a gente gosta. Bem, acredito que vocês gostem, né? E então eles têm um pouco de dificuldade para se relacionar na adolescência, mas não é aquele nerd estereotipado que a gente costuma ver em alguns filmes antigos, que chega a ser meio Não, eles são inteligentes, são engraçados, não tem como não rir com os personagens desse livro, com o Quentin e seus dois amigos, o Radar e o Ben. E vocês vão adorar tanto o livro quanto o filme. Talvez mais o livro do que o filme, não sei. Eu tô com vontade de ler o livro de novo, porque como eu disse, eu fiquei presa em alguns pontos que não fluíram tanto do livro. Mas eu acho que eu vou ler de novo e acho que minha ideia vai mudar um pouco. Mas vale a pena ler. Leia o livro e vai assistir o filme, vale a pena. O mais legal do filme é a viagem que os personagens fazem em busca das pistas e ir atrás da Margot ao longo da trajetória. O final quebra um pouco a expectativa, o que é legal, mas não sei se todo mundo vai achar legal, não vou contar qual é o final. Tem uma surpresa muito legal para quem gosta de A Culpa é das Estrelas no meio do filme, que eu não vou contar também, para vocês assistirem e falar: a gente ganhou essa caixinha lá no cinema. Fofa, né? Dentro tinha uma água, um biscoito de polvilho, o que foi bom porque eu tava com fome, só reparei quando eu comi o biscoito. Também teve esses dois bottoms, marcador, um pingentinho que é o símbolo da Intrínseca, que todo mundo conhece. Um lenço de papel, gente, olha que delicado. Esse filme não me fez chorar, que nem A Culpa é das Estrelas, mas se fosse o caso, tinha um lencinho de papel lá na bolsinha. E parabéns para os fãs que ficaram lá na porta e pegaram o autógrafo. Vocês são guerreiros, mereceram o carinho e a atenção do John Green, fizeram ele se sentir muito amado, porque ele entrou no cinema com os olhinhos brilhando, assim. Ele falou que pretende voltar ao Brasil. Quem acompanhou ontem eu postei fotos no Instagram. Quem já tá seguindo, valeu. Quem não tá seguindo, segue aí pra dar uma força. Também curte a página lá no Facebook. Quem acompanha o blog sabe que amanhã tem um news com as notícias relacionadas com literatura que eu vi durante a semana. De blog também. Quando eu vejo alguma coisa legal, eu sempre coloco lá. Gente, vejo vocês no próximo vídeo de hoje.